Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito, vereador Renato, por favor, fazer a secretaria DOC, por gentileza, geral. Solicito ao nobre vereador Renato Gesto que faça a leitura dos expedientes, bem como das proposições apresentadas. Do gabinete do vereador Jefferson Rickenbacker, justificativa de ausência na sessão solene do dia 13 de agosto de 2018, de segunda-feira. Indicação do vereador Maicon Costa, mais um requerimento do vereador Maicon Costa, projeto de lei do vereador Romeu Pompilho. Era isso que tínhamos para relatar. Obrigado, vereador Renato. Corrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente, hoje destinado à Comissão dos Moradores Naufragados, para explanação quanto à situação das demolições ocorridas naquela localidade, em atendimento ao requerimento 344/2018, de autoria do vereador Pedrão, Afrânio, Lino, Marquito, Lela, Maico, e aprovado por todos os demais vereadores presentes na sessão. Requerimento número 344/2018. Os vereadores que este subscrevem na forma regimental vêm requerer que o tempo dos partidos do dia 15 de agosto, quarta-feira, destinado à Comissão dos Moradores Naufragados, para que os mesmos explanem os demais vereadores a situação referente à problemática na qual estão inseridos. Quanto às demolições, senhores vereadores, por favor, aos seus assentos, para darmos início à explanação, conforme requerimento 344. Convido o senhor Ademar Alarício do Espírito Santo, presidente da AMOPRAN, Associação dos Moradores da Praia dos Naufragados, para fazer o uso da palavra por 10 minutos. Senhores vereadores, após ouvirmos, iremos abrir o debate ao plenário aos vereadores. Pela ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, só o tempo que havia sido acordado são 15 minutos para o Mazinho e aí 10 minutos para os demais membros. Vereador Pedrão, eu dei 10 inicial, não foi combinado comigo, por isso que eu dei 10, e se for preciso eu estendo, não tem problema. Em nome da comunidade de naufragados da Barra do Sul, quero cumprimentar o presidente dessa Casa Legislativa, o senhor Catume, cumprimentando a presidência, estendemos com igual teor nossa saudação aos demais vereadores, à comunidade de naufragados e demais presentes. Senhores vereadores, é salutar que façamos nós uma breve memória de naufragados. Antropologia, que aponta para uma ocupação de 2.000 a 5.000 anos atrás, cultura Itararé, do tronco G, povos pré-colombianos. As oficinas líticas da ilha de Santa Catarina lá se encontram. Da era cristã, 1.500 anos depois, portugueses e espanhóis participam do processo coloniais da ocupação. Inúmeros naufrágios ocorreram na região da Barra do Sul, o que evidencia a necessidade de ocupação, ainda que de forma provisória, por esses náufragos. Da colonização açoriana. Início, pode-se dizer, em 1753. Naufragaram lá 2 sumacas portuguesas que conduziam 250 colonos açorianos de Santa Catarina para o estado do Rio Grande do Sul. Com relação à fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, na ilha de Araçatuba, localizada em frente à praia de Naufragados, iniciadas nos idos de 1742, que compunha o sistema de proteção da ilha de Santa Catarina.
Farol de Naufragados, nos idos dos anos de 1861, com as casas dos faroleiros, 6 casas. O Forte Marechal Moura, próximo a Farol, nos idos dos anos de 1910. Das atividades da comunidade. Atividades tradicionais ligadas à agricultura de subsistência. A pesca artesanal. Hoje, aquele casamento da pesca e da roça, pode-se dizer que a roça ficou viúva, pois que a pesca ficou viúva porque as roças não existem mais. Da organização da comunidade. Em todos os tempos, a comunidade de naufragados da Barra do Sul sempre se manteve em bom grau de organização comunitária, onde foram edificadas e significadas diversas estruturas físicas, como a capela, a casa grande, uma escola, diversas residências, pequenos comércios, se fazendo notável a consolidação da comunidade ao longo do tempo. Também manteve de pé a sua cultura religiosa, como as benzeduras, bandeira do divino, a novena soriana balbuciada em latim e presente no corrente momento. É bom lembrar que a pesca artesanal da tainha se dá por meio de canoa a remo e suas peculiares regras não se interromperam ao longo da história, desde o seu início. Parque da Serra do Tabuleiro, criado em 1975, e Naufragados, anexado em 1977. A comunidade não sabia que, supostamente, era parque, mas sempre cuidou. Há controvérsias. A Constituição Federal de 1967 proíbe os estados de usarem decreto-lei estadual, artigo 188, parágrafo único. O processo de criação da unidade de conservação ignorou os ritos tradicionais de ocupação anteriormente destacados. O Parque do Tabuleiro nunca foi implementado. Abandono total do Estado. É neste momento de abandono total do Estado que a comunidade, preocupada com seu destino, inclusive de ser subtraída de suas formas centenárias de viver, alguns moradores que se reconheciam entre si, estabelecem em 1986 e formalizaram perante o Estado, em 1987, uma associação comunitária denominada Amopran. Demolitória de 1999. Haviam 114 casas naufragadas, 19 foram demolidas sumariamente. Do termo de ajuste de conduta 2002, o Ministério Público Estadual, o MPE, propõe um termo de ajustamento de conduta aos moradores, que teriam de abandonar suas casas, seu modo de vida, suas convicções culturais. Assim se deu. Os que concordaram tiveram, ao longo do tempo, demolidas suas casas. Toda a comunidade resistente é processada sendo particularizada uma ação civil pública e uma ação criminal, por crime ambiental, para cada morador, salvo os 2 processos federais. Todos os demais são da esfera estadual. De 114, a comunidade está reduzida em apenas 33 famílias moradoras que se reconhecem entre si e como comunidade tradicional. Mobilização da comunidade. Considerando a mobilização da comunidade de naufragados na busca por melhorias e adequações do uso e ocupação do solo, cuja produção é apresentada em diferentes propostas, resultado de 7 anos de empenho participativo da comunidade, que contou com oficina intensiva de 1 semana para a finalização do projeto, que basicamente consistia na ideia de estabelecer regramento interno para a comunidade e para seu convívio com o meio. Do plano diretor de Florianópolis.
é pertinente considerar, senhores vereadores, que os moradores, através de sua associação, participou ativamente do Plano Diretor de Florianópolis. Destaca-se nesse processo a participação da Amopran no Núcleo Distrital do Ribeirão da Ilha, no Plano Diretor Participativo, inclusive em um subnúcleo para discutir as especificidades da Barra do Sul, da Caieira, da Tapera e de Naufragados. Da APA da Baleia Franca, Unidade Ambiental Federal, a Amopran tem participação no processo rico e complexo do Conselho Gestor, sendo eleito e reeleito democraticamente desde a primeira gestão em 2006 até os dias atuais, contribuindo e recebendo apoio, como no caso de moção de apoio votada e aprovada por todos os conselheiros, em sinal favorável que a recategorização se desse à criação de outra unidade de conservação na categoria de monumento natural. Plano de manejo da APA da Baleia Franca. Depois de 10 anos, construindo um plano de manejo rigorosamente participativo, a APA da Baleia Franca está concluindo esta demanda a ser em breve publicada, cuja Mopran tem orgulho de sua contribuição conjuntamente às demais 42 entidades conselheiras distribuídas pelos 9 municípios, onde se estabelece o território desta unidade de conservação. Movimento Recategorização. A Mopran contribuiu para a realização de 6 audiências públicas com presença maciça de moradores das várias comunidades. Foram criadas como zona de proteção do parque 3 APAs, e entre elas a APA do entorno costeiro, onde está Naufragados da Barra do Sul. APA do entorno costeiro, lei estadual, contemplada na Lei 14.661 de 2009, e cria, em Naufragados da Barra do Sul, a única ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, artigo 21, Decreto Estadual 3.159 de 2010. Do monumento natural. É importante salientar o desejo de manter uma comunidade ambientalmente equilibrada e adequada ao modo de vida peculiar do seu povo. Sempre foi muito presente. Por isso, fomos persistentes na busca da unidade... Acrescento mais 5 minutos. Da Unidade de Conservação Integral Monumento Natural, contida na Lei Federal 9985 do ano 2000, porque foi interpretada como a de maior adequação para aquela localidade. Face a esta leitura, requer-se dessa Câmara de Vereadores reconhecer o requerimento sobre Naufragados da Barra do Sul como a APC. E também eu deixo para a fala seguinte esses 2 requerimentos, que é o propósito maior da comunidade naufragada. Obrigado. Obrigado, senhor Ademar. Chamo agora o senhor Nerilson Almeida da Silva Júnior, advogado do senhor Andrino. Excelência tem 10 minutos. Excelentíssimo presidente dessa Câmara, vereador Roberto Catume, excelentíssimos vereadores aqui presentes, servidores desta casa, moradores de Naufragados, que aqui estão presentes, senhoras e senhores, meu boa tarde.
Eu gostaria de solicitar a apresentação em slides, para nós darmos continuidade a esse tema. Meu nome é Nerilson, eu sou advogado do senhor Andrino, que se encontra aqui ao meu lado. Morador, talvez o mais antigo de Naufragados, e que sofreu uma demolição que houve uma repercussão em nossa sociedade recentemente. O que acontece? Nós fazemos parte de um instituto, o Instituto Brasileiro de Cadastro e Gestão Territorial, e nós sempre tentamos dar esse apoio à comunidade mais carente. O senhor Andrino já reside em Naufragados há mais de 40 anos. Certo? Não os vídeos, a apresentação, por favor. E o senhor Andrino, desde 1969, que reside em Naufragados. Obrigado. Ele lá criou sua família, ele lá desenvolveu uma atividade de subsistência, tá? Não queremos caracterizar isso nem como bar, como restaurante, como consta nos processos, na verdade era um equipamento de apoio, certo? Em que ele ali complementou a sua renda como aposentado da pesca. Certo? Nós temos um histórico em Naufragados de uma antropização muito antiga. O senhor Andrino faz parte disso. Agora, o que nós gostaríamos de deixar claro aqui é as figuras que a Justiça e determinados órgãos públicos colocam o senhor Andrino e demais moradores de Naufragados. Nós temos uma ação civil pública que gerou a demolição do bar do senhor Andrino. Certo? Precisaria que voltasse. Vai ficar continuo. Tá. Existiu essa ação, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em coautoria com o IBAMA, a União, Fátima e Floran. As duas ações em esfera federal foram promovidas por esses entes, diferente das ações na esfera estadual. O que sempre se colocou e o que sempre se apregoou por esses órgãos é que se tratava simplesmente de invasores e que estavam depredando o meio ambiente com suas construções. Obviamente, essa não é a realidade que se apresenta em Naufragados. Certo? O próximo slide. Tanto é que essa convicção ela não está eivada em todos esses órgãos. Nós estamos falando em representantes desses órgãos que têm essa convicção, seja jurídica ou seja técnica, dessa qualificação negativa dos moradores de Naufragados. O que se constatou e o que se tentou colocar no processo foi todos esses aspectos de direitos constitucionais, esses aspectos de tradicionalidade, esses aspectos de economia de subsistência e a questão de proteção ao meio ambiente, e não degradação. Porque o papel dessa comunidade em Naufragados é de proteção e não de degradação. É isso que se vislumbra lá. É eles cuidando do meio ambiente, é limpando a praia, é zelando que os turistas ou visitantes não depredem, não sujem, não prejudiquem aquele meio ambiente. Certo? Então, são esses aspectos que nunca foram constatados e nunca foram vislumbrados pelos entes que ingressaram com as ações. Tá? Quando nós assumimos a causa em 2009, a ação é originária em 2000, no ano de 2000, a sentença já havia sido transitada em julgado. O senhor Andrino tinha um prazo de 30 dias para desocupar a casa, onde iria ocorrer a demolição. E essa demolição não iria ocorrer somente do bar, iria ocorrer da edificação que ali se encontrava, inclusive a única residência do senhor Andrino. O que se correu atrás foi para que, pelo menos a Justiça tivesse o bom senso de preservar a moradia, o direito constitucional de moradia.
E isso, pelo menos, foi conseguido, esse intento almejado foi conseguido, e a casa ainda permanece. Mas como é que sobrevive essa família? Como é que sobrevive o seu Andrino e a sua esposa? Nessa questão, nessa fase da vida, com essa idade e com essas questões de saúde inerentes a essa faixa etária. Certo? Nós temos, tentando agilizar um pouco mais a apresentação, para não ficar demasiadamente extensa, nós temos o Decreto Federal 6.040, de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ou seja, esse é um dos aspectos, um dos fundamentos jurídicos que permeiam as características da população de naufragados. O próprio decreto conceitua povos e comunidades tradicionais. Percebe-se que a qualificação dada pelo próprio decreto se insere no contexto de naufragados, se insere no contexto da população de naufragados, dos moradores de naufragados. São pessoas com condições para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Nós temos ampla fundamentação técnica e jurídica para que essa população de naufragados fosse respeitada. Nós temos que ter ciência de que os órgãos públicos estão mediante seus representantes. Esses representantes têm suas convicções pessoais, têm suas convicções técnicas, têm suas convicções jurídicas. Se nós chamarmos todos os juristas envolvidos em todos os processos, ainda vamos encontrar certas dissonâncias. Agora, o que todos têm em comum são essas características de tradicionalidade. Em todos os processos, há breve, há uma menção mais pormenorizada, mas sempre se tentou que a justiça e os entes públicos percebessem esses direitos e essas características da comunidade de naufragados. Porém, a justiça teve um viés de ou não querer perceber, ou de não se ater a essas características. Nós partimos para a questão municipal. Tá? Nós temos o próprio plano diretor como instrumento de regramento e ordenamento do solo. Não podemos esquecer que, quando falamos de plano diretor, não estamos falando apenas da cidade, não estamos falando do urbano, estamos falando do urbano e do rural, que é onde se qualifica, que é onde se encontra a comunidade de naufragados. Essas questões de ordenamento e plano diretor devem estar abrangidas numa boa leitura técnica e numa boa leitura comunitária, que identificasse, como obrigação desse plano diretor, identificasse essas comunidades tradicionais do município de Florianópolis. Nós, até hoje, não temos essa identificação da população de naufragados. E, se tem, a justiça não está aceitando. Não há em nenhum processo, posso falar por conhecimento de causa, nenhum processo em que há um estudo técnico definitivo que diga o impacto ambiental que a comunidade de naufragados permeia naquele ambiente, naquele meio ambiente. Quando se fala ação federal do senhor Andrino, ela foi colocada como, inclusive, das justificativas em ser terreno de marinha. A própria SPU se manifesta no processo dizendo que não tem condições de dizer se o imóvel dele está localizado em terreno de marinha. Todas essas nuances, todas essas tecnicalidades devem ser vistas, revistas e construídas. Quando nós nos dispomos a vir aqui, a convite do vereador Pedrão, do vereador Lino, do vereador Marquito, é para levantar essas questões e que o plano diretor, salvo ledo engano, deve ser revisto agora no ano seguinte, consiga abranger essas particularidades que existem em naufragados.
principalmente como comunidade tradicional. E mantendo um... Mais 2 minutos para concluir. Excelência. Para concluirmos essas questões, obviamente, o tempo aqui é curto para se esgotar o tema. Tá? Tem vários aspectos técnicos e jurídicos que devem ser discutidos. O que se pretende aqui é o apoio dessa Casa Legislativa, é o apoio do Legislativo Municipal, porque eu acredito, alguém me corrija se eu estiver errado, que nunca houve uma comoção tão grande na sociedade de Florianópolis como essa que ocorreu em virtude contrária a esse ato judicial que demoliu esses imóveis em naufragados. E outros ainda podem acontecer. Então, nós estamos numa iminência de mais demolições em naufragados. E mesmo que essa casa diga que não tem competência para tratar deste assunto, nós solicitamos o apoio político, sabe, para que se possa construir uma solução para o problema dessa comunidade. Dito isso, eu passo a palavra ao senhor Andrino, que está aqui, simplesmente para ele se apresentar. E nós temos alguns vídeos que foram feitos pela própria comunidade referente às demolições que ocorreram no mês passado. Agradeço a atenção de todos, principalmente dos vereadores excelentíssimos aqui presentes. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Vou contar a história quando eu fui para o naufragado, em 69, com a minha família, tudo pequenininho. Criei o meu filho todo lá. Continuo morando lá. O caminho do naufragado não passava nada. Eu que arrumei, levei 32 dias eu sozinho. Prefeitura não me ajudou, o Estado também não. Nem um saco de lixo para recolher lixo da praia não me dão. Eu compro o meu dinheiro. O que é que vai ser de mim agora, para começar? Com essa situação que houve lá, dia 1º de agosto, eu compro 21 qualidades de remédio, não é um nem dois. Eu provo com a receita que eu tenho ali na bolsa. Se alguém quiser ver, eu trouxe para mostrar. Agora, onde é que eu vou recatar um dinheirinho para comprar o meu remédio? Já não digo para comer, o meu remédio. E remédio caro, que o posto não dá. Vim aqui hoje acompanhando... Acrescenta 2 minutos. Obrigado. Pedindo uma ajuda. Se vocês puderem me ajudar, essa é a ocasião que eu me abraço com vocês. E aguardo. Muito obrigado. Obrigado, senhor Andrino. Obrigado, doutor Ney. Solicito a presença agora do engenheiro agrônomo, senhor Ricardo Scherer. Excelência, tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu faço minhas as palavras de apresentação e congratulação a todos feitas pelos meus anteriores e vou cuidar de uma questão mais técnica, porque tem muitas discussões, mas tem muito fake news, tem muito inverdade sobre essa comunidade. Se a gente tirar a metade da inverdade que se fala, a comunidade estaria salva. Então, minha função aqui não é discutir questões, diferenças, encaminhamentos, mas resgatar um pouco da verdade. E a verdade de engenheiro é verdade demonstrada em algumas evidências. Primeiro, a Justiça Federal intervém num território que é parque estadual, já é uma coisa que não devia acontecer. E ainda mais em terreno em marinha, que a função dele, de 1831, era edificação, e destrói um equipamento náutico. Aonde? Marinha, era como Aldeles falava lá, que era o quê? É o berma da praia, onde botava o barraco, onde construía o rancho do pescador, e derrubam exatamente um rancho de pescador, que virou para sua subsistência um equipamento náutico para atender as pessoas. Então, é totalmente estranho, do ponto de vista forense. Eu não estou discutindo aqui jurídico, porque jurídico pode jogar para um lado e para o outro. O forense é uma verdade.
É fato. É materialista histórico. Posso, meu próximo? Outro materialismo histórico é o ZEIA, ou ZEIS. Por quê? Existia uma indefinição, na época, se a gente era mais preservacionista ou conservacionista. A RT é minha. Quem tem responsabilidade por ter zoneado aquilo fui eu. Então, tem que perguntar para o responsável por que no Diário do Estado está aquela classificação lá. Porque o Estado de Santa Catarina não queria indenizar 35 milhões, que era o valor que aquela comunidade tinha feito. Por quê? Porque queria tirar o direito das pessoas de edificação. Porque era o próprio relatório feito pela Cefam tinha indicado que tinha tradicionalidade, tinha direito as pessoas àquela ocupação. Por quê? Próximo slide. Porque os próprios órgãos tinham mapeado um adensamento. E esse adensamento não deveria ser usucapião. Por que não deveria ser usucapião? Porque nem se enquadrava na época no usucapião rural e nem se enquadrava na época do usucapião urbano, que, felizmente, hoje virou uma medida provisória, que virou uma lei que pode fazer o REURB. Competência de quem? Das câmaras de vereadores, junto com o Poder Executivo Municipal, apesar da área ser estadual. Passe, por favor, próximo. E, pessoal, é documento do Estado. Existia, sim, lá a demarcação de 5 glebas pelo brigadeiro Paz e Leme, definindo o assentamento das primeiras famílias açorianas, inclusive da família do Espírito Santo, que o presidente, aqui a gente pode ter algumas divergências, mas ele é vítima desse fato histórico, que não reconhecer que a família Espírito Santo foi um dos primeiros ocupantes daquela região. Mais um detalhe. 1977 não é decreto delimitador, é decreto expropriatório, que quer dizer, caduca em 5 anos. Ele nunca foi incluído dentro do parque, caducou antes. Por quê? Porque a União não aceitou que parte de terras de União incluísse em parque estadual. Tanto é que o processo administrativo foi suspenso. E aí, em 1982, o decreto delimitador tirou toda a ilha de Santa Catarina e todas as ilhas, e dentro de 1982 a 2009, não era mais parque. Existia a pretensão de parque. É totalmente diferente. Pretensão tem que ter um outro ato, um novo decreto. Por sinal, aviso a vocês que o decreto do parque de 2010 também já caducou. E nenhum corpo legislativo cria decreto expropriatório, porque tem receita. Cria decreto delimitador. E quem executa é, se tiver recursos, no prazo de 5 anos, senão caduca. E o novo decreto leva 1 ano. Isso é lei. Então, entre 1982 a 2009, é ocupação, sim. É direito de ocupação e de edificação, porque o Estado abandonou. Não vou dizer os motivos de 2009, aí pegar o fundo do Banco Mundial, porque a comunidade virou exemplo de ação do Estado para receber dinheiro, porque aí eu entrar em questão política. Próximo slide. Outra falácia é que a demarcação feita pela comunidade desanexou a área, não aumentou. A pretensão inicial era 342, o que nós temos no mosaico lá é 535, dos quais 77 só ZEIS, dos quais 37 a comunidade quer, dos quais 7,7 hectares quer para ocupar. O resto é para preservar. Então, me desculpe, esse cara que escreveu o laudo, às vezes é a melhor forma para dar para a autogestão da comunidade distinguir dos seus caminhos. Junto com quem? Com a casa que urbaniza. Quem é a casa que urbaniza? Vocês. O Estado define que a função daquela é para um desenvolvimento histórico açoriano na região. Sim, mas quem urbaniza é essa casa. E é assim que está no decreto. É só ler o decreto, aplicar o decreto, não precisa inventar mais. Próximo. É a questão da demarcação de terra marinha. Não pode ser parque estadual e demarcação de terra não. Esse instituto jurídico é de 1831. Não existia ecologia, não existia isso. A função era abrir os portos, como foi as marinas do Rio de Janeiro.
Então, é anacrônico esse instituto. E, além do cima, não pode começar a subir com a progressão do mar, criando acrescido quando tem erosão. Desculpe, é avulsão, termo jurídico, é avulsão. Avulsão quer dizer, o terreno de marinha de 1831 está na água. O que está na terra é o berma feito pelo pescador. E outra coisa engraçada, não entra navio em Guarapé, não entra em navio em água residual. Então, não tem que fazer demarcação de terreno marinha, porque terreno de marinha é terreno de marinha próximo para fazer porto. Vai, bota um navio naquele riozinho ali. Quero ver que me prove. E aí é só ler a obra de Teixeira de Freitas, Alfredo Valadão, todos os juristas que trabalharam com a questão dos terrenos de marinha na origem. Se quer mudar, não falem em direito originário. Falem em desapropriação. Próximo. E, pessoal, a União, em 1967, expandiu de 3 milhas para 12 milhas. E fez o quê? A linha de base não é mais anormal, é a linha de base reta, para avançar sobre a plataforma costeira. Então, onde é que começa o domínio da União? No azulzinho. Quem que demarcou? Não precisa mais demarcar. A Marinha já demarcou. São as linhas de base reta. Embaixo, ali, ó, no farol do São Bernardo, aí sim tem terreno de marinha. Por quê? Porque é praia marítima. É só ler o artigo 20. É que a gente não consegue ver que o artigo 26 é o que é nosso. Não dá 0,2% de todo o patrimônio da Zona Sul. As águas costeiras, águas urbanas, as águas povoadas são dos estados. E nós não somos um estado único, nós somos uma federação. É os estados e o constituinte que entregou para a União aquilo que lhe cabe. O resto é nosso. Então, pessoal, é esse mapa que vale. E esse mapa está onde? Por favor, o próximo. Está nas Nações Unidas. Eu não invento. Eu simplesmente peguei um mapa que, para inglês ver, porque tem que estar em carta náutica, para saber o que é mar, o que é águas internas. Águas internas são dos estados, mar são das nações, e as águas internas são o quê? Estaduais. Se tem uma briga sobre isso, não brigue com mapa, é feio. Mapa é mapa. E aí, pessoal, na época de 1831, era res nullis, não era domínio. Mar territorial é o Estado Novo. E mar territorial hoje não tem mais Golfo, não tem mais enseada, é só ler. O próximo, por favor. O que está na carta da CN, que é a Conferência das Nações Unidas para o Direito do Mar. E se tiver dúvida, pessoal, tem um manualzinho. Vou acrescentar mais 2 minutos. Tem um manualzinho, que lá se faz um manualzinho, para interpretar o que se fala em número. Porque a matemática, que é árabe, ela não mente, cara. 2 mais 2 é 4. Se alguém quer legislar para 5, é problema de quem legislou. Continua sendo 4. Então, pessoal, para isso que existem os manuais quando se faz uma conferência. E é só aplicar aqui, independente da corrente política. Por favor. E, pessoal, também não inventei. Foi a Marinha do Brasil. Querem discutir onde é que passa o limite federal? Discuto com a Marinha. O problema é que eu acho que tem interesses externos querendo discutir, porque se o Brasil não ocupar o mar, outro vai ocupar. Próximo, por favor. Daí, quando começaram esse argumento, começaram a dizer que era restinga. Aí era brabo, né? Não era, primeiro era parque, depois era terreno de marinha, e aí virou restinga. Incrível, né, cara? É no terciário. Aquilo é um processo erosivo, o berma está comendo. É um brófila desse aluviária, só quem chega lá e entende um pouco sabe que não é formação pioneira marinha. É só um pouquinho de decência e ver que a formação básica lá... E pega onde? Pega na universidade. Pega a formação que tem e faz a fisionomia e livra o pessoal da coisa que eles sempre fizeram. Eles ocupam naufragados como todo mundo ocupou a ilha. Que mal eles têm dessa tradicionalidade? Peguem aquela questão e representem para as crianças como é que se faz quando o Estado abandona. Zelem pela história, porque é uma história viva. Por favor. E aí, meu... Mais 1 minuto para concluir.
que ninguém, quando me perguntaram, era tal do ato jurídico perfeito, que vem antes da coisa julgada. Eu falo que tem que ser cumprida a lei, mas esquece que ato jurídico perfeito está na lei de introdução ao direito. Mas ninguém entendia o que era ato jurídico perfeito. E a gente aqui em Santa Catarina traduziu ato jurídico perfeito em área rural consolidada ou da pesqueira consolidada, por causa da nossa realidade marinha. Isso, o Celso de Mello só lembrou isso, como recentemente perguntou que invenção é essa catarinense, e a gente fez questão de lembrar ele. Senhor magistério, área rural consolidada não é nada mais que ato jurídico perfeito. Todo pessoal de direito estuda, e felizmente agora é constitucional. Eles descobriram que falar para o povo linguagem simples consolida o quê? O direito e a justiça. Quando você separa direito e justiça, você tem o que aconteceu lá. Então, pessoal, eu agradeço muito a contribuição. Eu não entro nessas questões mais de divergência de futuro. Agora, precisam vocês exigir que pessoas que tenham conhecimento e atestem o passado. Porque é sobre o passado, sobre a história, que se constrói um futuro de justiça. E, por favor, devolvem a justiça a esse povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, engenheiro Ricardo. Senhores vereadores, a matéria e o tema sabemos da importância, e eu irei ouvir todos os vereadores e, primeiro, terei que apresentar o requerimento para que adentramos ao prolongamento do expediente. Vereadores concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Irei, primeiramente, como o autor principal, apesar que tem sido aprovado por todo o plenário, mas que trouxe o tema para a tribuna, irei dar 5 minutos e depois 1 minuto e meio para cada vereador, para que depois possamos adentrar a ordem do dia. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Pedrão, por 5 minutos. Senhor presidente, daqui da tribuna. Da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha na galeria, aqui dentro do plenário, pela TV Câmara, meu muito boa tarde, meu muito obrigado por estarem aqui. De uma forma bem breve, não me coloco na condição de autor principal, me coloco de autor, junto com todos os outros vereadores. Esse requerimento foi elaborado por todos os vereadores, foi aprovado por todos os vereadores, num sinal de que a Câmara está unida em prol de buscar uma ajuda, uma solução, algo que se possa fazer para evitar que novos acontecimentos tão ruins como os acontecidos em Naufragados se repitam também em Naufragados, mas também no restante da nossa cidade como um todo. Eu gostaria de informar que temos 2 requerimentos que foram construídos também junto com a comunidade, para que o primeiro deles, a Câmara monte uma comissão parlamentar especial para debater, senhores vereadores, com o intuito de se institucionalizar o acompanhamento e análise permanentes a conflitos socioambientais referentes à ocupação e uso do solo, em especial aqueles situados em áreas com restrições ambientais e ou peculiaridades histórico-culturais, que é o caso de Naufragados, recentemente agora caso da Lagoa da Conceição, caso do Campeche e demais outros bairros da cidade que também estão começando a ter algumas decisões judiciais que, em muitas opiniões, inclusive a minha, tem casos ali que são bastante equivocados, como foi o que aconteceu em Naufragados. E o outro requerimento é solicitando uma realização técnica, um estudo técnico por parte do IPUF e também do Cefam, para que procedam as alterações necessárias no plano diretor de Florianópolis, a fim de garantir e definir como área de proteção cultural um zoneamento que seja colocado na comunidade de Naufragados, a fim de reconhecer a tradicionalidade daquela comunidade que lá habita, seja pela pesca da tainha, seja pela arquitetura, seja pelo jeito manezinho, simples, cantado e hospitaleiro de ser e de falar. Nós temos, sim, muitos aspectos que dizem que aquela comunidade é tradicional, e aqui, nesse momento, eu me coloco como voz dos 23 vereadores, dizendo que nós estamos do lado de vocês, nós queremos que Florianópolis permaneça com a sua cultura, sim, viva, para todos sempre, porque uma cidade que se desenvolve sem ter a sua cultura valorizada é uma cidade sem raiz e que não tem um bom futuro. Portanto, enquanto um desses 23 parlamentares, nós vamos aqui unir forças para que os 23 parlamentares representem ativamente os interesses de Florianópolis,
para trazer soluções, sim, para que essa cidade continue sendo boa, tendo uma cultura viva e seja responsável com o passado e também com o futuro. Senhores vereadores, vamos juntos, sim, montar essa comissão, solicitar essa alteração no plano diretor e trazer uma segurança de que aquelas pessoas vão permanecer lá, assim como todos os outros casos. Faço justiça ao trabalho realizado já pelo vereador Renato Gesque, à época, quando o bar do seu Chico, um caso simples, igual ao do seu Andrino e ao do Cacau, também foi para o chão de uma maneira muito covarde. Uma maneira muito covarde. Enquanto nós observamos que a lei julga de um jeito para um pobre, ela julga diferente para um rico. O que nós queremos aqui dentro é que, se a lei diz que tem que ir para o chão, que vá a do rico e vá a do pobre. Agora, nesse momento, o que está acontecendo é que a casa do pobre, o restaurante do pobre, o beach club do pobre está indo para o chão, mas o do rico continua em pé e em operação. Então, se é para ser justo, que sejamos todos justos. Esse é o meu objetivo e é o objetivo desses 23 vereadores que aqui estão. Meu muito obrigado pela oportunidade. Vou começar passando o requerimento aqui pelo vereador Renato Gesque, que faço questão que seja signatário também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedrão. Próximo, deseja a palavra, vereador Dal Menezes, por 1 minuto e 30. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanha, especialmente as pessoas de Naufragado. Vereador Pedrão, um representante da comunidade me procurou de imediato, assim que cheguei na sessão, pediu que eu lesse e assinasse aquele documento. Eu não tenho dúvida e vou acompanhar o requerimento, mas achei importante, como a matéria foi trazida por Vossa Excelência, que primeiro Vossa Excelência assinasse como autor principal, juntamente com o vereador Lino e o vereador Marquito, e em seguida, acho que todos os vereadores, ou sua maioria, devem acompanhar. E ainda mais, vereador Pedrão, o plano diretor tem que ser alterado não só nessas condições, em outras situações. O que nós vimos nesse plano diretor, agora, com as correções que vieram para esta casa, vereador Marquito, eu nunca vi tanta rua ser projetada, que não vai sair do papel, não vai ser usada nunca. Ela só vai criar entrave, vereador Herádio, para as construções futuras e para as famílias que às vezes querem construir, querem ou vender ou ocupar essa área. Existe uma rua projetada. Ah, mas não vai sair. Então peça uma viabilidade e vê se acontece. Então não tenha dúvida que é necessário algumas alterações para que dê condições às pessoas. E posso dizer a Vossa Excelência, eu falo um assunto importante. Não pode haver 2 pesos, 2 medidas. Eu conheço algumas situações em Canivieiras, Jurerê, nacional e internacional, que está bem próximo da água e não foi derrubado ainda. Tem ação, julgado. Vereador Dalmo, 10 segundos para concluir. Obrigado, foi julgado e não foi decidido. Mas, às vezes, um bar de um pobre, uma lanchonete ou uma casa, com maior facilidade, vem a decisão para fazer isso e acontece. Não acho justo. Vamos corrigir isso aí e conte com o meu apoio também. Muito obrigado. Obrigado. Próximo, vereador Marquito, por 1 minuto e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, queria aqui cumprimentar a comunidade de Naufragados, da Caíra da Barra do Sul, que se encontra aqui nas galerias, também todos que fizeram a fala. É fundamental, as 3 falas se complementam dentro de uma estratégia de convencer o plenário e de colocar o município de Florianópolis, através da Casa Legislativa, também no protagonismo de solucionar esse problema histórico do qual foi registrado aqui. Então, queria aqui parabenizar, dizer que essa atividade hoje, essa tribuna aberta, ela é resultado, senhor presidente, da presença da Frente Parlamentar Pró-Unidades de Conservação dessa Casa Legislativa. Então, a importância também das frentes parlamentares. Eu, o vereador Pedrão e o vereador Lino, estivemos na comunidade numa segunda-feira pela manhã, tivemos o cuidado de organizar a saída suficiente para que os vereadores conseguissem estar presentes, conversamos com os moradores e, a partir dali, a gente trouxe, o plenário acatou, a mesa acatou, e a gente consegue agora fazer uma discussão. Existem várias estratégias, eu acho, abertas para a gente encontrar uma solução para que o município realmente esteja protagonista da relação com os moradores e da relação da resolução jurídica daquela área. Aqui existem
algumas propostas, como a própria a tentativa e a solicitação de anexar aquela área ao monumento natural do Parque da Lagoa do Peri, do qual está tramitando. Eu acho que é importante a gente dialogar, né, tanto na frente parlamentar para a unidade de conservação, 10 segundos para concluir. quanto na Comissão de Meio Ambiente, mas a gente só vai fazer isso de acordo com a comissão que sair daqui, de acordo com o que a comunidade tiver dos seus anseios. Então, a gente está muito tranquilo de fazer isso nessa parceria e, ouvindo a comunidade, essa casa tem que se colocar nessa posição. Então, eu coloco o meu mandato e acredito que todos os vereadores vão estar nessa... Obrigado. 10 segundos. Vamos. Obrigado. Estaremos nessa linha, justamente, é o momento. Nunca teve essa oportunidade, essa possibilidade de toda a comunidade estar aqui na Casa Legislativa. Senhores vereadores, temos que aproveitar essa oportunidade, esse momento, e a gente tem que estar do lado das comunidades e do povo que mora lá. Obrigado. Obrigado, vereador Marquito. Próximo vereador, Maicon Costa. 1 minuto e 30. Bom que eu posso subir à tribuna, porque aqui eu tenho imunidade parlamentar, ali acredito que talvez não tenha. Quero registrar, engenheiro Ricardo, que eu já ouvi o senhor falando diversas vezes, ali o senhor é cirúrgico. E eu queria complementar, mesmo que fosse terreno de marinha, do processo de homologação, vale registrar que só está homologada a região dos Sacos dos Limões até a agronômica, que foi de 1977, isso está homologada a parte continental no ano 2000, e toda a orla de Florianópolis, inclusive Naufragados, não está homologado como terreno de marinha. Essa sentença que tem aqui, ela é ilegal, porque cita aqui terrenos de marinha, se não está homologado. Se não está homologado, não é terreno de marinha. A sentença dada pelo juiz da sexta vara é ilegal. Ilegal. Sabe por quê? Nós temos que fazer uma reflexão. Enquanto a gente estiver regando uma plantinha chamada Ministério Público Federal nas pessoas de promotoras como Ana Lúcia Hartmann e Valmor Moreira, a gente vai ficar refém de discussões ideais e plausíveis para a cidade. A gente precisa botar o dedo na ferida. Não dá mais. Eu vim falando sobre essa situação desde o início do meu mandato, mostrando essa indignação. O processo não está homologado. E quando a gente fala que era possível a demolição de 1.330 propriedades, por exemplo... 10 segundos para concluir. Por exemplo, em Carianos, que tem 1.330 propriedades que não estão homologadas, as pessoas acham que nós estamos fazendo terrorismo. Não é terrorismo. O seu Andrino e o seu Cacau aí são provas que não é terrorismo quando a gente... Obrigado, vereador Maicon. Vereador Lino. 1 minuto e 30. Senhor presidente, vereadores, vereadora, em particular especial aos moradores naufragados, e aqui eu parabenizo também a fala importante, precisa, do Mazinho, conhecido como Mazinho, né, que fez o histórico também, o assessor jurídico não foi citado, Denis, também está aqui presente, o engenheiro Scherer, o advogado também do seu Andrino, também o seu Andrino deu um belo depoimento, e lá mesmo que nós visitamos, nos tocou muito, a forma brutal como foi demolida a sua casa, seu Cacau. Eu quero aqui denunciar que não é possível, na mesma APA, na época do mosaico, você tem uma Ilha do Papagaio, que em frente ao hotel que está em frente, tem um tratamento diferenciado da Ilha do Papagaio, na mesma APA. Quer dizer, como é que é possível isso, a diferenciação? Eu quero denunciar a discriminação. Se tem todo esse rigor com relação ao seu Mazinho, que tem mais de 60 anos, sua família vem antes, inclusive, de lá, então tem um rigor também com a Ilha do Papagaio, que está na mesma APA. Então, eu queria denunciar aqui. E, segundo aspecto, como é que, no caso, o Beach Club lá, vai, recorre, ganha no PRF4? Na mesma situação. E aí? E aí pode? E outro não pode? Então, eu queria denunciar isso. Outro aspecto, o vereador Dinho sabe muito bem disso, na Praia do Forte, já iam demolir lá. E o pessoal acionou o conceito de povos tradicionais, na 169 da OIT, e da 6040, nesse conceito de povos tradicionais, a AGU recuou e não levou para demolição. Então, o conceito de povos tradicionais é fundamental sobre o zoneamento da área de preservação cultural, que não entrou na minuta 4, não entrou no projeto... 10 segundos para concluir. Vou colocar aqui, colocar à disposição, eu estou desde 2004 acompanhando isso lá particularmente,
Na época, eu tenho um conceito, inclusive, que devia ter, ou não só para os povos territoriais, mas aqueles que lutam pela área, que foram expulsos de uma forma vil de lá. E tem gente lá dentro que está lá, que tem interesses específicos, que tem que ser denunciado também. Então, tendo proteção dentro da área, segundo me contaram lá na região. Então, eu quero também denunciar isso. Há um tratamento diferenciado dentro da própria Naufragados. Obrigado, Os que estão lá nesse momento. Próximo, vereador Afrânio. Excelência tem 1 minuto e 30. Bem, colegas vereadores, a comunidade do Naufragados aqui presente, eu não tenho muito o que acrescentar do que já foi dito, a não ser vir à tribuna para, nesse momento de dor da comunidade, manifestar a minha solidariedade, dizer que acabei de assinar o documento para a abertura da comissão especial, que espero que deva levar a bom termo a solução desse problema, para que não seja apenas mais uma comissão, ela seja ágil e que tenha efetividade. Também quero frisar aqui o que o vereador Lino se manifestou. Eu não tenho dúvida que nessa tribuna, assim como o seu Andrino, pessoas que têm uma postura culturalmente simples, elas frequentemente participam desta tribuna, de sessões como essa. Os ricos da cidade aqui não participam, não frequentam, porque eles resolvem de outra forma. Então, aqui vai a nossa solidariedade e dizer que é preciso fazer justiça social e, sobretudo, defender a nossa cultura, a cultura da cidade, que ela deve ser preservada, e a Câmara de Vereadores... 10 segundos, vereador. A Câmara de Vereadores tem responsabilidade sobre isso. Conte conosco e eu estou aqui, nesse momento, solidário a vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Afrânio. Próximo, vereador Lela. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que acompanham nas galerias e em casa pela TV Câmara, também não tem muito o que acrescentar de tudo que foi dito e apresentado aqui, a não ser somar aos demais vereadores, diante de uma indignação que paira diante das decisões judiciais com 2 pesos e 2 medidas, com diferença de tratamento na justiça no nosso país. Isso é um motivo de debate constante dentro do plenário, principalmente nos últimos dias, em que nos deixa perplexos a forma que os ataques e os golpes do Poder Judiciário, com essas distinções de tratamento, nos deixam cada vez mais angustiados e preocupados. O que aconteceu agora lá no Naufragados nos preocupa, que também pode acontecer agora recentemente com uma decisão apresentada pela Justiça em Santa Catarina, a Justiça Federal, em relação ao Campeche, que também é motivo de discussão, até mesmo com alteração de zoneamento no plano diretor, com ações do Poder Legislativo, e não se tem segurança jurídica nenhuma. Nós tivemos recentemente, a própria União decide para tirar trabalhadores do centro da cidade, no estacionamento da Concap, onde tínhamos pessoas que tinham boxe dentro do camelódromo, diante de uma crise, tirando também o pessoal do direto do campo, dizendo que não poderiam estar ali porque a União tinha um projeto. E hoje tem um estacionamento de ônibus. Estacionamento de ônibus, para isso pode. Isso são tratamentos distintos que nós estamos vendo constantemente, que isso só pode ser sido... 10 segundos para concluir. Obrigado, senhor presidente. São decisões resolvidas dentro de 4 paredes, no ar-condicionado e fora da realidade, fora da cidade real, a cidade que nós temos dos povos tradicionais e das pessoas trabalhadoras. E a Câmara não pode se calar e vai se manifestar. Obrigado, vereador Lela. Próximo, vereador Herádio. Sua Excelência tem 1 minuto e 30. Cumprimento o presidente dessa casa, vereador Catumiú, da mesa diretora e as pessoas do Naufragado que estão aqui, a comunidade em peso. Isso é importante, cumprimento os vereadores. Eu vejo o seguinte, essa ilha, até uns 100 anos atrás, era área de marinha
área da APP e área da PL. Os ricos conseguiram as suas escrituras públicas e identificarem 60% da área. É pública hoje, é normal, tem escritura, tudo. Só que nem todas as pessoas tinham a mesma facilidade. Por isso, eu acho que tem que mudar essas contas. Por isso, vereador Pedrão, parabenizo você pelo requerimento. É importante, estamos juntos nesse requerimento. É importante aprovar e fazer com que mude essa posição. E, aleatoriamente, estão sendo demolidas diversas residências. Os pescadores estão perdendo as suas áreas, porque a condução está sendo bem mal feita desde o passado. Eu acho que tem que se repensar isso aí, inclusive no plano diretor da cidade, tem que repensar essas áreas, porque as pessoas já vivem ali 30, 40, 50 anos, 60 anos, cumprindo com as suas obrigações, pescando e trabalhando em prol da sua família e da sua comunidade. E vem essas pessoas que, muitas vezes, impensadamente, sem conhecer o critério, porque o critério não está sendo igual para todos, o critério está sendo muito diferente. Então, por isso, é importante que a gente, junto aqui, nós vereadores, somamos em prol 10 segundos. De todas as regiões de Florianópolis. Também a comunidade lá aqui está presente, mas tem muitas áreas de Florianópolis que também estão sendo demolidas. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado. Próximo vereador, Dim. Tudo bem? Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade do sul da ilha aqui, do Naufragados, Caeira da Barra do Sul, Caiacanga, quero primeiramente cumprimentar o Ademar Olarício, do Espírito Santo, o engenheiro agrônomo Ricardo Scherer e o Dr. Merison Almeida Silva Júnior. Quero dizer que, no minuto e 30, eu não vou dizer tudo o que eu sinto e tudo o que está acumulado em mim, que sou manezinho, nasci na Praia do Forte, nós já tivemos, doutor, brigas e ainda nós continuamos. Tem um monte dessas pastas no judiciário para serem liberadas, mas a gente tem resistido. Tanto é que eu fiz 2 projetos de lei, que são leis hoje, que a Costa da Lagoa e a Praia do Forte são comunidades tradicionais, baseado no decreto do presidente Lula, a qual eu cito e a qual eu me instruí para fazer essas 2 leis. Quero dizer para você, Pedrão, que esta casa tem que fazer isso mesmo com essa comunidade e com outras comunidades, porque nós vamos ser, a cada dia, mais atingido com esse processo. Quem é pobre, que ocupa o mar, assim como a gente que ocupa o litoral, não vai ter sossego. E se nós não temos dinheiro para pagar advogado, nós temos que nos dar 10 segundos. Das mãos e resistir. Parabéns para vocês por terem vindo, e é uma sacanagem que a justiça faz com vocês, tendo que sair de casa, deixar o trabalho, para vir aqui, com pires na mão, dizer que a justiça é cega. Agora, ela não pode... Obrigado, vereador Dim. Próximo, vereador Jefferson. Senhor presidente, comunidade Naufragados, público que nos assiste, provavelmente serei repetitivo, né? Não tem muito o que acrescentar, como outros já falaram. Queria cumprimentar meu amigo Rodrigo, pescador na safra da tainha, nosso conterrâneo, manezinho da ilha, grande guerreiro. As nossas raízes cada vez mais estão se perdendo. E até quando nós vamos permitir isso? Acho que essa casa tem o dever, junto com todo esse pessoal que está aqui, de brigar pela defesa da nossa tradição, né? Então, até quando nossos manezinhos serão atacados, serão punidos? E aí, quando o doutor fala de convicções de certos agentes, convicções jurídicas, convicções técnicas, são convicções deles, mas com 2 pesos e 2 medidas. Onde o pobre, o manezinho, está sendo cada vez mais punido, e aquele que é abonado, que tem o poder aquisitivo, ele nem vem aqui, como o vereador Afrânio falou. Só o pobre sobe nessa tribuna aqui para pedir uma migalha, para pedir o seu direito.
O rico não vem aqui para se defender porque ele tem dinheiro. Ele resolve de outra forma, como já foi falado. Então, estamos com vocês, que a comunidade de naufragados tenha força, sim, para continuar nessa luta. E, por último, inscrito o vereador Renato, da farmácia. Senhores vereadores, público presente, bem disse o vereador Pedrão, nós começamos nossa luta no primeiro mandato, no Bar do Chico. E o que devia ter acontecido naquela época, vereador Lela? Já as pessoas se prepararam, porque não ficou no Bar do Chico. Quando aconteceu, eu trabalho numa região com uma lagoa, constantemente a lagoa está no jornal que alguma coisa vai ser derrubada. Eu nunca vi eles querer derrubar tanta coisa na lagoa. Nós brigamos muito em 2011, 2012, 2013, porque uma parte da orla do centrinho da lagoa era para ser derrubada. 300 empregos seriam decretados como extintos a partir do momento daquela derrubada. Chegamos a ir ao Ministério do Trabalho para tentar um apoio para que as pessoas, a nível federal, pudessem ter um entendimento político com o Ministério do Meio Ambiente para que a gente pudesse parar essa bronca. O vereador João Luiz sabe que nós temos o Morro do Torquato, na Barra da Lagoa, que não consegue fazer saneamento básico. Simplesmente o Ministério Público não permite. Nós temos situações, mesmo que a Costa da Lagoa seja uma comunidade tradicional, mas não consegue reformar um telhado. Nós temos várias situações, e aqui eu quero parabenizar o vereador Pedrão em buscar essa questão de nós formarmos um time aqui dentro para que a gente possa fazer a defesa. Entendemos o Ministério Público, entendemos as ações civis, mas o que nós precisamos fazer? Principalmente na questão jurídica, fazer defesas adequadas. Nós conseguimos essa semana ainda, um mês atrás mais ou menos, defender uma casa de 10 segundos. De 1939 que ia ser derrubada. Em contrapartida, tem piscina na mesma área entrando na lagoa, e não foi derrubada. Então, essa situação é porque quem pode se defender melhor... Conclui, vereador. Quem pode se defender melhor, em detrimento do seu Andrino, que nem pensa, não tem noção, e a gente precisa fazer esse acompanhamento e, principalmente, ficar do lado dessas pessoas que têm aquilo ali para viver. Obrigado, vereador Renato. Senhores vereadores, vereador Maico, por favor, o seu assento, todos muito atentos nessa sessão. Gostaria que pudéssemos aqui agradecer a presença de toda a comunidade do Naufragados e aqueles simpatizantes, as autoridades que aqui falaram, seu Andrino, agradecer ao plenário que foi participativo e dizer que esta casa jamais irá se calar perante o problema da nossa população, do nosso povo. Com certeza, iremos deliberar sobre as comissões necessárias e sobre esse tema que hoje atingiu apenas Naufragados, mas estamos aí com a armação do Pântano do Sul, Ponta das Canas, Lagoa da Conceição, Campeche. Ou seja, precisamos realmente destinar um tempo deste Parlamento para levantar essas bandeiras e para evitar para o futuro o que aconteceu lá na Praia de Naufragados. Quero agradecer a presença de todos, registrar que Naufragados, lá tem um rancho de pesca, foi campeã em 2013, com 2013, é isso, né? Com 16.480 tainhas, né? E aqui está o troféu para fazer o registro. Quero agradecer a compreensão de todos e suspendo a devida sessão por 3 minutos.